Seja bem-vindo ao canal da nossa igreja, ao IBPL Cast. Nós estamos muito alegres de ter você aqui conosco. Nós estamos no segundo episódio aqui da nossa série de conversas e hoje nós vamos receber o pastor William Menezes. Nós vamos falar sobre vocação, o chamado pastoral, a vocação ministerial, quem é um pastor, o que é um pastor, como uma pessoa se torna um pastor, o seminarista, o estudo teológico e algumas coisas. E eu quero te convidar a você participar junto conosco, enviar para alguém que se sente vocacionado, alguém que se sente que tem uma missão de Deus no seu coração. Será que essa missão é para todo mundo? Será que é para alguns? Nós vamos discutir isso aqui um pouquinho aqui hoje no canal da igreja, mas eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, comentar aqui, enviar para outras pessoas. Vai ser um prazer ter você aqui. E você que quer participar desse projeto conosco, esse projeto que tem o objetivo de ter uma comunicação que transforma a vida das pessoas, eu quero te convidar a participar aqui do canal da Igreja Batista do Parque Lafayette, se inscrever. Os nossos cultos estão aqui, as nossas palavras, devocionais, tem muita coisa boa vindo por aí, mas você também pode participar sendo um patrocinador desse projeto, ofertando, contribuindo de maneira efetiva. Por favor, nos procure, entre em contato conosco e venha fazer uma visita à nossa igreja também. Eu vou deixar o William se apresentar aqui para todos nós, você que não conhece, com vocês, pastor William Menezes. É um prazer estar com os irmãos novamente. Significa que eu não falei nenhuma besteira no episódio anterior, nenhuma heresia. Sou pastor de adolescentes e esportes na primeira igreja Batista de Irajá. Sou casado com a Vivian. Dou aula no Seminário Teológico Betel sobre comunicação, pregação. Lidero Nova Geração há 19 anos. Sou pastor há 8 anos, mas eu costumo dizer que para mim eu sou pastor desde 16, porque eu já vivia como pastor, já tinha uma vida de pastor, só não tinha um título. E é um prazer mais uma vez, meu amigo, estar aqui com você nesse projeto novo que está iniciando na sua igreja. Que Deus abençoe sua vida, Amém. sua família. E vamos ver o que Deus tem para nós e que de alguma forma o que nós conversarmos aqui venha edificar a sua fé no nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos começar a nossa conversa colocando que o William aqui, a Bíblia vai nos colocar sempre que Deus chama pessoas para obras específicas. E Deus chama as pessoas para várias obras. A Bíblia vai dizer que Deus chama pessoas para salvação, essa obra da salvação, a obra da santificação, mas Deus também parece ter vocações especiais ou específicas para cada um. O que você entende que é uma vocação, William? Eu acredito que quando você é separado para algo, eu acredito que Deus usa... não sei se você já leu o livro Uma Vida com Propósito, e aquele livro ele fala da forma, né? Vai falando algumas coisas que Deus nos molda, nos cria, e Deus nos dá habilidades, recursos naturais, experiências de vida, emoções. Eu acredito que Deus ele molda a nossa vida, nos dá dons e habilidades para a gente viver algo, para a gente caminhar por uma direção que Ele vai mostrar com clareza no final. Então, eu acredito que é você cumprir um propósito que Deus tem para você. E todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você pense assim, eu não sei para que eu nasci. Eu sei que eu nasci para ser pastor. Acredito que você também tem essa convicção, assim, quando eu estou pregando, quando eu estou aconselhando, quando eu estou fazendo um sepultamento, quando eu estou visitando, eu sinto que esse é o propósito de Deus para a minha vida. Que Deus venha revelar para você o propósito que Ele tem para você. Eu acho que a gente pode pontuar aqui é que Deus tem propósitos e fins para cada um de maneira específica, mas Deus tem propósitos que são... para todos nós, né? Para todos os crentes. A gente vê Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Ou seja, todo mundo também é chamado à missão. Você acha que a gente tem perdido um pouco desse sentimento? Por que eu quero dizer isso? Que por vezes, às vezes eu tenho o sentimento de que nós como igreja, às vezes a gente terceiriza a responsabilidade. Então, por exemplo, o aspecto missionário da igreja. Ela fala assim, não, a gente vai enviar dinheiro para o missionário que está no campo para que ele faça aquilo que eu não quero fazer. Só que esse aspecto é um aspecto para todos nós, correto? Você acha isso? Não, concordo plenamente. Por exemplo, se você é um médico, você não é só um médico, você é um missionário. Exatamente. Um missionário através da medicina, você é um advogado, você é um pipoqueiro, não importa. E eu não estou falando de uma profissão maior ou menor que a outra. Aonde você estiver, você é um discípulo de Cristo. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, você já deve ter escutado isso, pastor. Eu não tenho chamado de evangelizar. Que é isso, meu irmão? Todo mundo tem que evangelizar. É igual a história que as nossas igrejas têm, né? Que a gente tem departamento ou ministério de evangelismo. Só que isso na prática não
precisaria existir se todo mundo cumprisse a sua missão, né? Pode ter um grupo que vai se organizar para fazer determinadas vai ações. Puxar, vai iniciar, vai planejar, organizar. Nós vamos fazer um evangelismo na praça, nós vamos fazer um evangelismo na comunidade. Muito bem. Mas esse é o papel da igreja. Né? Exatamente. Você vai numa farmácia, você tem que evangelizar, você pega por exemplo, eu quero te desafiar a você toda vez pegar um Uber, orar com o cara do Uber. Tem muita gente que tem esse ministério de evangelização de Uber. No Uber, na farmácia, no mercado, orar pela pessoa. Por exemplo, quer ver um ministério bom também, pastor? Evangelizar no iFood. O camarada não tem que levar para você? Sim. Ele não tem que pedir o seu código, a sua senha? Sim. Às vezes não tem que pagar no cartão lá? Você vai falar, qual é a senha da vida? Aí o cara vai dar uma bugada, meu irmão. A senha da vida é cara, Jesus. Você não sabe que aconteceu, eu falando sobre exatamente do iFood. Um dia, eu voltando da igreja, domingo, eu pedi uma pizza, aí o Clarissa, já faz um tempo isso, eu morava na outra casa, e aí o entregador do iFood foi. E sabe quando, assim, você tá cansado, tá de noite, tava chovendo, eu desci no prédio para receber, tava doido, querendo já subir logo, mas algo eu falei assim, o Espírito Santo, né? Falei assim, dá uma palavra para ele. E aí, ele, cara, olha a loucura, ele tava falando comigo, parou para me atender, e aí eu falei assim, cara, olha, qual é seu nome e tal? Eu falei, eu quero orar por você, cara, você é crente? Aí ele falou, pô, eu sou afastado. Eu falei, então você tem que voltar e tal. E conforme ele foi falando comigo, ele gastou um tempinho ali, a gente conversando, depois que eu orei, ele olhou pro lado, foi uma coisa meio maluca assim, ele olhou pro lado, ele achou uma tampa, olha a loucura, uma tampa de máquina de lavar. Aí ele falou pra mim assim, aí ele desabou a chorar. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, a minha tampa da minha máquina quebrou essa semana. Olha só. Eu teria que pagar outra. E se eu não tivesse parado aqui para aceitar a oração, para conversar com o senhor, eu não ia olhar a tampa que estava aqui, porque a gente vê só vem, entrega e tal. E ele é o meu modelo, é o modelo exato da minha. Ele colocou na moto a tampa de máquina de lavar e foi embora. E assim, ele agradeceu e pediu oração pela esposa estava com câncer, eu orei por isso. Ou seja, legal. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente tem tem isso que ter esse discernimento, né? Você estava contando, eu lembrei de uma experiência, pastor. Tinha um camarada, como a gente pedia muito iFood no mesmo lugar lá, era sempre ele que levava. Todas as vezes eu falava de Jesus para ele. Todas as vezes eu orava com ele. Passaram-se, assim, alguns anos. Um dia eu tô lá na igreja, domingo de manhã, eu preguei. Acabou o culto, esse cara foi lá falar comigo, ele falou, o senhor lembra de mim? Eu falei, lembro, você entrega a pizza lá pra gente e tal. Ele, então, eu entreguei minha vida pra Jesus e eu vim aqui falar pro senhor que de tanto você falar, agora eu tô crente. A gente tirou até uma foto, se eu procurar, tem essa foto. Então a palavra de Deus volta vazia. Isso não é um chamado pra mim que sou pastor. Pra todo mundo. Isso não é um chamado pro senhor, isso é um chamado da igreja. Meu irmão, o verdadeiro crescimento de igreja saudável é ganhar pessoas que não são crentes. Sim. Tem uma questão que a gente tem que pontuar. A vocação e o chamado, Deus tem chamados específicos, mas Deus tem um chamado geral para todo mundo. Um chamado à salvação, em primeiro lugar, né? O crente é convidado à salvação, também um chamado à santificação, mas esse chamado missionário é um chamado da igreja como um todo. Agora, existem também chamados especiais, mas antes da gente entrar nessa parte mais vocacional, ministerial, pastoral, eu queria dar uma dica aqui. Eu não sei se você já percebeu, às vezes conversando com alguém, a pessoa fala assim, pastor, eu quando eu era adolescente ou mais novo, sentia falta de determinada coisa e hoje Deus me usa exatamente nesse assunto. Eu acho que um dos aspectos da gente reconhecer a nossa vocação é perceber a dor que a gente tinha. Sim. Geralmente a vocação nasce de uma dor. Sim. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu pensava assim, eu me converti, eu não entendia nada do meu pastor, agora eu preciso ser um pastor que comunique melhor com essa faixa etária. Então, assim, nasce de uma dor anterior. E essa vocação, muitas vezes a pessoa fica ao longo da vida, todos nós ao longo do tempo, em algum momento vai perguntar, será que Deus está me chamando para alguma coisa? Por que eu existo e tal? Eu acho que uma boa dica é perceber se tem alguma dor, algum sentimento, alguma área que quer ajudar, né? O que você acha disso? Não, eu penso igual o senhor, eu concordo. Uma vez eu li num livro que muitas vezes o nosso chamado está ligado a um problema que tem no mundo. Então, por exemplo, você vê um problema. Exatamente. Aí você fala assim, esse problema existe. Como é que eu vou resolver?
Aí talvez esse seja o seu Você, chamado. você se coloca à disposição ali para Exatamente. cumprir Então, aquilo. Deus te deu uma visão de um problema e Deus vai colocar dentro do teu coração assim, resolve esse problema. Eu acho também que tem uma coisa que, para quem tem dúvida, é relacionar áreas que são de afinidade da pessoa, né? Sim. Tem gente que nasce com talento de música, área de arte, de interpretação, de teatro. Ou seja, a pessoa gosta disso também. Sim. Então, ela pode também desenvolver ali, a partir dali, a vocação, né? O livro Uma Vida com Propósito, que eu falei, vai te ajudar muito. Claro que primeiro é a Bíblia, né, pastor? Sim. A Bíblia é o livro dos livros, orar, se envolver no reino, mas é um livro que vai te ajudar, você que está com crise aí na sua vocação. Por exemplo, eu gosto de esporte. Sim. Sempre gostei, o senhor também. Então, Dá hoje... para perceber pelo porte aqui. Hoje, eu sou pastor de esporte. E por Exatamente. entender, gostar, jogar direitinho, Deus me usa nisso. Sim. Porque Ele me deu uma habilidade. Talvez a sua habilidade é matemática, talvez a sua habilidade é física. E dá para usar tudo, né, cara? Exatamente. Todas as habilidades que Deus te deu pode ser o seu ministério. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de computador, editar vídeo. Nosso amigo ali, nosso pastorzão ali está editando agora. É o dom, é o chamado dele. Eu não tenho essa habilidade. Eu também não tenho. Eu não tenho essa habilidade, assim. Eu sei mexer no telefone e tal, mas eu não sei editar vídeo, eu não sei fazer algumas coisas. Agora, é a vocação, por exemplo, eu vejo lá na igreja, o Robertinho. Meu irmão, o Robertinho nasceu para isso. Ele grava como ninguém, ele tira foto como ninguém, ele faz um vídeo Pega assim, o ângulo perfeito. Meu irmão, eu nunca pensaria nisso. Sim. O camarada faz um vídeo. O nome disso é um chamado específico, algo que Deus tem para essa pessoa, uma habilidade né? que Deus deu. Então, tem pessoas que falam assim: mas eu não sei fazer nada. Meu irmão, uma pessoa comum tem de 500 a 700 habilidades. Você é uma potência. Deus tem muita coisa. Alguma coisa tem que sair, né? Não é possível. 500 a 700 habilidades vai dar alguma coisa. Tem que dar alguma coisa. É isso aí. Então, eu acho, gente, para você que tá querendo saber um pouquinho sobre vocação, propósito, missão. Todos nós temos uma missão enquanto crentes. Deus nos chama, Deus nos salva, Deus nos tem um projeto de santificação para cada um de nós. Deus também nos capacita para cumprir uma missão, e essa missão é de todos nós da igreja. O missionário está cumprindo, às vezes, lá na ponta, mas aquilo que Deus colocou para todo mundo. Sim. É uma missão da igreja, a evangelização. Mas parece, a Bíblia, a gente vai dizer, vai ver em 1 Timóteo, e ver Paulo falando a Timóteo que Deus tem um chamado específico, uma vocação pastoral e ministerial para cada um dos homens. William, como é que se deu a sua vocação pastoral assim? Como é que isso começou? Conta um pouquinho pra gente. O meu chamado foi algo assim, muito específico. Eu lembro que eu me converti com 16 anos, né? Não vim de uma família cristã. Não vou contar todo o testemunho, mas... então a minha família não tinha nada a ver com igreja, com reino. Eu tinha alguns familiares que frequentavam algumas igrejas, mas eu não fui criado nesse âmbito, né? Nesse meio. E eu lembro que eu entrei na igreja de Irajá para jogar bola. Aí comecei a ir para os embaixadores, me converti com 16 anos numa gincana de adolescente. E eu comecei a perceber que tinham muitos adolescentes passando por problemas que eu passava. E eu comecei a me colocar à disposição, eu comecei a orar com eles, a cuidar deles. Os adolescentes começaram a me procurar. E que eu já tinha 1 ano de crente, e eu comecei a ler muito a Bíblia. Como eu me converti lendo a Bíblia dentro de uma gincana, eu sou apaixonado pela Bíblia. Então, eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, ou até hoje, 28 vezes. Eu preciso ler mais. O meu sonho é ter mais leitura de Bíblia do que eu tenho de vida, então eu preciso dar uma acelerada aí. Preciso ler 2 vezes por ano, mas vou chegar lá. E eu lembro, pastor, que teve um culto, um congresso de jovens, o Aviva, não sei se você vai lembrar, que era um congresso, assim, que enchia muito, era muito conhecido, era uma benção, o pastor Carlos que organizava. O pastor Michel Peragini foi pregar. E ele falou que a nossa vida era como subir uma montanha, e quando você chegava no topo dela, você botava uma bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E eu estava na galeria da igreja, 1 ano de crente, meu irmão. E Deus falou comigo assim: eu estou te chamando para ser pastor. Todo mundo vai olhar para você e vai ver a bandeira que sou eu na sua vida. Eu lembro, pastor, que eu chorei, saí chorando do culto. Quando acabou, fui direto para o gabinete de pastorado. Pastor, eu me chamou para ser pastor. E tal, e agora? O pastor me aconselhou. 1 ano depois eu estava no seminário.
Deus me chamou para ser pastor em tempo integral, Deus me deu a planta toda. E foi um processo, eu demorei 3 anos para ser ordenado, eu trabalhava em outras coisas, dava aula, corria atrás, mas eu tinha uma convicção. Sim. Deus me chamou para ser pastor. E dali para frente a minha vida mudou, abri mão de jogar bola, meu sonho era ser jogador. Tem horas que para viver o chamado tem que abrir mão. Sim. Não existe chamado sem abrir mão. Aí eu lembro muito de Elias e Eliseu. Eliseu teve que matar os bois, queimar o seu equipamento, despedir da família. Onde tem chamado, e tchau, vamos lá cumprir. Tem que abrir mão. Uma coisa que eu aprendi, né? Quem tem chamado não tem plano B. Essa é uma coisa que eu sempre, às vezes, vou conversar com seminaristas. Ou a pessoa está querendo ir para o seminário, aí às vezes nos procura, eu agora como pastor da igreja, falo assim, pastor, eu acho que eu tenho uma vocação. Tá, você serve para fazer outra coisa na vida? Se serve, vai fazer outra coisa, meu filho. Agora, se você só tem isso na sua cabeça... Eu me lembro que quando eu decidi vir para o Rio, eu cheguei aqui, eu estava com 17 anos, né? E aí, eu lembro que muitas pessoas falam assim, por que não faz uma outra faculdade? Vai fazer outra coisa. Pô, tá muito novo. Pô, o mundo tá muito difícil. Eu me lembro que eu tive uma aula, o professor falou na primeira aula, eu lembro que ele falou assim, olha, não existe mais ministério pastoral de tempo integral. Ele falou assim, o futuro não vai observar isso. Você tem que ser pastor em outra coisa. E eu dentro de mim assim, tá repreendido em nome de Jesus, sim, porque eu nasci para isso. Mas se não tiver convicção... Exatamente. Tipo assim, eu posso até fazer outra coisa bem. Porque às vezes, eu não sei se você já percebeu, a pessoa que se sente vocacionada, ela deu errado na medicina, ela deu errado no exército, ela deu errado... Tentou tudo. Aí chegou no final e falou assim, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor. É assim? Não. De jeito nenhum. Não é. Tem um livro, Hernando Dias Lopes, de Pastor a Pastor, não sei se você já leu. Sim. Tem uma frase lá, eu só não vou lembrar o nome do autor agora, mas a frase é muito interessante, que ministério pastoral não é você ver todas as portas fechadas e só olhar a porta, sim, do ministério pastoral aberta. Ministério pastoral é você ver todas as portas abertas, sim, e você só conseguir olhar a porta do ministério pastoral. Tem até uma frase do Billy Graham que ele vai falar, né? Que eu posso fazer tantas outras coisas, mas eu decidi ser o embaixador de Cristo na terra. Né? E eu lembro, pastor, que quando Deus me chamou, assim como o senhor, foi claro, eu não queria ser outra coisa. Eu também não. Eu recebi muitas palavras parecidas com o senhor também. Isso não vai dar certo, você não vai ter dinheiro para nada, você vai morar embaixo da ponte, como é que vai casar, construir família... Tô falando sério. Eu também. Eu já vi, pastor, muitos crentes, muitos pais e mães matarem os chamados de muitas pessoas. Outro dia eu tava pensando, assim, sabe quando você tá andando na rua e vem um texto bíblico na sua cabeça? Eu tava lembrando daquele texto do profeta novo e do profeta velho, que Deus dá uma missão pro profeta novo, fala para ele não falar com ninguém, cumprimentar ninguém, ir para a missão. E o profeta velho insiste. E o que acontece? O profeta novo morre. E tem muitas pessoas dentro da igreja que estão cumprindo o papel do profeta velho. Deus dá um chamado, sim, Deus dá um ministério, a pessoa quer. Eu lembro de pessoas que queriam ser pastores, tinham chamado, mas o pai e a mãe não deixaram. Tem que fazer faculdade. Meu irmão, tem que estudar, é claro, é importante, mas se Deus chamou para ser pastor, Deus chamou. E hoje eu vivo coisas, e o senhor também, que eu nunca pensei, mas é porque eu fui firme na minha convicção. Você está com quantos anos, William? 35. 35. Você é pastor há... 8 anos. 8 anos, Você se tornou pastor com... 27 anos. Eu sou de Divinas, né? A gente tem que fazer a conta aqui, fica difícil. 27, Então, eu sou pastor desde os 21. Sim. Ou seja, tem 7 anos agora de ministério. Foi um ano mais tempo. A gente foi um ano depois. Mas o que eu quero dizer para quem está em casa é que às vezes assim, se a gente não tivesse tido aquela convicção inabalável. Sim. Eu tive muitas dúvidas na vida sobre a minha própria vida. Sim. Mas esse foi um assunto desde que o dia que Deus se revelou a mim que eu nunca tive dúvida. Sim. E se a gente não tivesse insistido,
mediante até as palavras que muitas vezes Sim. contrárias, até dentro da própria igreja, a pessoa, às vezes, da própria igreja, o irmão, a irmã, de bom grado, assim, eu não acho nem que é de maldade, mas fala assim, não, tá, não é isso, não é aquilo. A pessoa fica preocupada com o futuro do jovem ali também, e ele perde a oportunidade. O que você tem percebido, assim, também da vocação ministerial, por ser um jovem pastor? A gente que é jovem, já não tá tão jovem no ministério, né? Querendo ou não, a gente já tá indo para 10 anos do ministério, mas a gente tá novo. E por que você acha que a gente tem poucos pastores novos? Não novos pastores, mas pastores de idade nova. Eu acredito que falta essa convicção que nós estamos falando. Eu lembro, pastor, que eu trabalhei numa empresa que vendia MDF, madeira, tipo essa aqui, e eu era o gerente da maior loja. Eram 7 unidades e a minha era a maior loja. Eu lembro que uma moça entrou, ela queria comprar só um negocinho, e ela saiu lá com uma compra de 2.000 e poucos reais. E ela falou assim, nossa menino, mas você atende muito bem, você é filho do dono? Não é possível. Eu falei, eu não sou filho do dono. Ela, não, você está mentindo, você é filho do dono. Aí nessa conversa, ela falou assim, você nasceu para vender. Na minha cabeça, eu estava assim, eu não nasci para vender. Deus me livre, né? Fala, quase. Eu não nasci para vender. Eu nasci para ser pastor. Eu tô trabalhando porque eu preciso sustentar a minha família. Vou fazer o melhor que eu tenho à mão, né? E isso é importante também. O trabalho me ajudou muito. Sim. Eu trabalhei em 2 empresas como gerente. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade, já trabalhei um monte de coisa. E isso me ensinou a valorizar o tempo que eu tenho hoje. Eu administro o meu tempo com muita qualidade. Eu fiz um compromisso com Deus. Como quando eu trabalhava em empresa eu tinha que trabalhar 8 horas e tirar 1 hora de almoço, hoje eu trabalho 12, 13, 14 horas, eu nem vejo como um trabalho, sendo sincero, eu vejo como chamado, como ministério, mas no mínimo eu tenho que estar investindo ali 8 horas, é uma coisa minha com Deus. Porque se eu fazer isso para o outro trabalho, eu tenho que fazer para Jesus. Sim. Outra coisa, eu tiro 1 hora de almoço. Lá na igreja não tem fiscalização, é na confiança, mas eu tiro 1 hora de almoço. Se eu vou almoçar 1 hora, 2 horas eu estou de volta para a igreja. Porque para Deus é o melhor. Sim. Então, eu dou a vida. Tem dia que eu chego na igreja às 9 da manhã, saio às 9 da noite. E eu não estou ali para ganhar 1 a mais, não tem, pastor não tem isso. Não. Pastor, outro dia, eu estava 4 horas da tarde, estava fazendo pregação, treinamento, eu não tinha almoçado, mas eu estava tão feliz, tão envolvido, você saber a sua convicção, você saber que Deus te chamou para ser pastor. Agora, tem que pagar um preço. Sim. Eu demorei 3 anos para ser ordenado, né? Depois que eu acabei o seminário. Meu irmão, eu era casado, eu precisava sustentar minha casa junto com a minha esposa. Então foi um preço altíssimo. Você também, agora voltando um pouco, né? Quando tinha 16 anos, decidiu falar não para uma série de outras coisas. Com certeza. Então, por exemplo, eu poderia fazer outra faculdade. Foi pro seminário, pagou o preço. E foi dolorido. Doído, né? Foi moleza? Foi moleza? Foi moleza, não. Pastor, eu acho que muitos desistem. Sim. E eu não sei o senhor, mas o momento mais difícil da minha vida foi no seminário. Eu também. Sabe por quê? Eu aprendi que o diabo, ele quer destruir a gente a qualquer momento. Mas ele quer te destruir quando você está em formação. Sim. Porque você não está vivendo o ápice do que Deus tem para você. Hoje, nós estamos um pouco mais maduros. Aquele que sai de pé, cuide para que não caia, é claro. Mas nós somos mais maduros, consolidados, com mais experiências com Deus. Mas eu lembro, eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Eu lembro que a primeira aula, o pessoal falou assim, levanta a mão, quer tirar xerox. Eu não levantei. E é interessante, pastor, um testemunho. Eu fui convidado para dar aula agora no Betel, né? 12 anos depois. Na primeira aula, sabe o que eu fiz? Eu levei as aulas todas impressas. A apostila. E entregou, pessoal. Distribuí para os alunos. Aí eles, quanto? Não, é de graça. Aí eles, por quê, pastor? Eu falei, porque eu não tinha dinheiro para tirar xerox, eu não te conheço. Talvez você não tenha dinheiro para tirar xerox. E aí o pessoal falou assim comigo, que tipo de professor você vai ser? Eu falei, o professor que faz de tudo para ajudar. Porque quando eu estava como seminarista, tinha professores que parecia que queria matar teu chamado. Eu não sei por que isso acontece. O cara entra no seminário, já é difícil. A vocação já é uma guerra espiritual, uma luta. A vocação ela é penosa por natureza. E aí parece que
pessoal, a igreja, todo mundo quer botar mais peso na cabeça do... Exatamente. Então, assim, foi muito difícil o seminário, pastor. Muitas vezes eu entrei pensando, nunca mais eu volto aqui. Aí na capela tu ouve uma palavra, é isso mesmo. muitas vezes chorando. Para mim foi muito difícil. A minha mãe se mudou 4 vezes no período do seminário. Eu comecei morando em Vila da Penha, depois eu fui para Praça Seca, depois eu fui para o Rio 2, depois eu tive que mudar de novo. Doideira. Eu pegava metrô, aí depois eu tinha que pegar trem e ônibus, aí depois eu tinha que pegar ônibus e metrô. Loucura, sem dinheiro. Eu também passei um pouco de aperto. Quando eu cheguei aqui com 17 anos, você que está assistindo às vezes não me conhece, claramente dá para ver que eu sou mineiro, né? Eu vim lá de Mãe-Mirim para cá, 8 horas, chega aqui com 17 anos, você não conhece o Rio de Janeiro, não conhece nada, vai morar em Belford Roxo. E aí, sai de Belford Roxo, 5, 6 horas da manhã para estar na Tijuca, eu trabalhava o dia todo, depois ia para o seminário à noite, para chegar em casa de novo, quase meia-noite, dormia 4 horas, tem que estudar de madrugada, era aquele caos. Mas eu me lembro, cara, que teve um momento do seminário, porque isso acontece muito. A gente tem a convicção, e eu acho que é bom o pessoal também que está em casa saber, não é porque você é vocacionado que você, no meio do processo, não fique com um pouco de dúvida. Sim. A gente tem medo, não sabe o que vai acontecer, tem medo, isso vai realmente se confirmar. E eu me lembro que eu já morava numa república na Tijuca com 8 seminaristas, a gente dividia lá os quartos, e aí durante a madrugada eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Morando num apartamento com 8 caras, pagando, passando aperto para pagar isso aqui. O que tem da minha mãe, minha família, os meus pais, amigos, tudo da minha... Por que eu vim pra cá? Aí eu me lembro que eu cheguei na janela chorando, era 2h30 da manhã, e na minha rua sempre tinha um guardador de carro, e tinha um rapaz que ficava meio com ele, que ele era meio voado assim, não sei se ele era meio bêbado assim, sei que o cara ficava falando uns negócios meio aleatórios, e o cara que guardava o carro. E eu olhei pra rua de madrugada e vi o cara meio voado, assim, meio esquisito, e o guardador de carro. O guardador de carro andava firmemente, assim, do lado da rua, e ele tava de branco. O cara que tava meio voado, tava meio perdidão, ele tava de preto do outro lado da rua. E eu chorando, e Deus falou comigo assim, você é o cara de preto. Você olha pra trás, você olha pro lado, você olha pra cima, você fala sozinho, você tem dúvida daquilo que eu vou fazer, mas eu sou o cara de branco. Eu tô do outro lado da rua. Amém. Eu tenho certeza do que eu vou fazer. Se você me seguir, as coisas vão acontecer. Então aquilo, em um momento do seminário, foi a gente teve várias experiências assim, mas foi um tempo muito difícil. Mas a vocação, ela é difícil, a gente vê isso, mas vamos colocar aí, a pessoa vira para você, o que você orienta? Pastor William, olha, eu estou me sentindo vocacionado para o Ministério Pastoral. Dá uma dica aí. Quais são os primeiros passos para essa pessoa? Primeira coisa, essa pessoa tem que ser crente. Tem que ler a Bíblia, né? O óbvio precisa ser dito. Tem que ter lido a Bíblia, ler a Bíblia, orar. Primeira coisa que eu falo, já leu a Bíblia toda? Exato, eu não entendo isso. Então, quando você lê a Bíblia toda, você me procura de novo. Isso já aconteceu várias vezes lá na igreja. Já aconteceu. Daqui a um ano você volta. Daqui a um ano, eu acho que agora não é o momento. A pessoa se consagra e tal, ela volta daqui a um ano. Muito bem, coisa boa. Segunda coisa, você é envolvido na igreja local? Quem faz o seminarista é a igreja local. Não adianta nada eu ser um teólogo de escritório. Sim. Eu tenho muita crise. Teologia é uma benção, estudo de Deus. Você tem que ter mente, tem que ter coração. Tem muitas pessoas que têm mente, mas não têm coração. Tem muitas pessoas que têm coração e não têm mente. A gente tem que ter o equilíbrio. Muito bem, mas você precisa estar envolvido na sua igreja. Sim. É a igreja que prepara o futuro pastor. Sim. Se eu não sou bênção na minha igreja local, eu não vou ser bênção em lugar nenhum. Sim. Eu tenho crise. O cara é uma bênção no seminário, é uma bênção pregando, mas e a igreja local? Não frutificou, né? A gente parece que inverteu, só não te atrapalhando. Nada, que isso? A gente parece que inverteu um pouco dessa lógica, né? Que às vezes assim, o cara se sente chamado, não frutificou em nada, não trabalhou em nada, mas ele fala assim, não, eu quero. Então vou mandar ele pro seminário para que o seminário forme ele e ele volte pronto para frutificar. Sim. Só que... Isso vai trazer um problema, por quê? O camarada vai estar lá na igreja, não está fazendo nada, a igreja está vendo que ele não é pastor, ele não... Assim, entenda o que eu vou falar. Quando ele prega, não é bom. Quando ele dá um treinamento, não é bom. Ele dá uma aula de EBD, não é bom. Ele não consegue
guiar um ministério, ser usado por Deus, para aquele ministério ser saudável. Sim. Tudo que é saudável cresce naturalmente. Saudável, tem saúde, tem crescimento. Aí o cara está no seminário. Quando acaba o seminário, tem um problema para a igreja. Ele volta... Agora eu me... você é pastor, mas ele não tem... Eu me formei, eu sou bacharel em teologia. E faz o que com ele? Não sei. É um problema. É um problema para o pastor da igreja. Exatamente. Por quê? E é um problema para a igreja. Sim. E aí tem alguns irmãozinhos com boa intenção, outros sem noção também. Não, tem que ordenar para quê, gente? Como é que faz para ordenar se não tem fruto? A Bíblia vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Então... o vocacionado, a pessoa que é chamada por Deus, ela vai frutificar. Ela vai mostrar, não, esse é diferente mesmo, ele é um pastor, ele é um líder, tudo que ele toca prospera. Então, tem que estar envolvido com a igreja local. Uma terceira dica, tem que estar alinhado com o seu pastor. Quem anda com o pastor, agrega valor. Então, não tem como vocacionado, eu sou vocacionado, mas não anda com o seu pastor? Meu irmão, não tem admiração, não tem vontade de estar junto. Não tem... Eu me lembro quando eu era seminarista, eu ficava ficcionado. Sim. Eu quero estar onde eles estão, eu quero ouvir eles falarem, eu quero ver como eles funcionam. Né? Até hoje isso, a gente tem essa admiração pelos pastores mais velhos. Né? Eu já carreguei pasta de muito pastor. Eu já pedi para ir pregação, já pedi para ir em visita. Só para ver, né? Eu presto atenção na pregação, porque nós amamos o ministério, nós queremos isso. Então, assim... eu acho que são essas 3 dicas que seriam importantes. Eu acho que também é importante você que está de casa, que pastor, eu me sinto um vocacionado para o ministério pastoral ou missionário. Olha, em primeiro lugar, você tem que ter essa convicção, esse chamado, onde Deus decidiu dizer para você que você é vocacionado, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu acho que o seu pastor, se ele for um pastor saudável, aqui nós estamos falando de gente saudável. Exatamente. Ele tem que reconhecer isso em você. Porque às vezes, né, William, a gente que é pastor, a gente vê isso. A gente que é pastor, a gente consegue observar o todo. Sim. E o seminarista tá vendo ali só a vontade dele. Sim. Mas às vezes a gente tá vendo o que as pessoas estão falando. Sim. Então, segundo lugar, o pastor reconhecer. Eu acho que o terceiro lugar, que é o que você falou, a igreja, ela precisa reconhecer esse chamado. Sim. Porque no final das contas, o cara vai ser pastor onde? Na igreja. Se a igreja não reconhece esse chamado, e eu acho que não menos importante, a família também tem que reconhecer esse chamado. Isso não significa dizer que a família tem que ser toda crente. Sim. Mas até os não crentes vão falar assim, não. Ele é pastor mesmo. A gente nem acredita nisso, a gente não concorda com isso, a gente acha até que ele está maluco aí, mas a gente vê que ele se dedica a essa verdade de maneira muito especial, né? E ele se dedica a isso. Agora, o que o vocacionado, ou melhor, vamos para a parte de novos pastores. A gente comentou um pouco que muitas vezes a gente não tem novos pastores porque não tem essa convicção. Mas também eu percebo, não sei o que você acha, eu quero te ouvir, nós não temos novos pastores também porque nós estamos vivendo uma geração que a gente mesmo, às vezes, prefere assim, não, vai fazer uma outra faculdade antes, vai fazer um estudo, vai passar no concurso, vai dizer isso, e a gente tem um déficit de pastores hoje. Sim. Hoje, na nossa denominação mesmo, a gente tem muitas igrejas que estão sem pastores e muitos pastores que estão numa idade avançada. Sim. E que tem poucos pastores jovens. Por exemplo, se a gente parar para pensar aqui, será que você junta 10 aqui com menos de 32 anos? São poucos, hein? Então, são poucos. É difícil. Se você parar para pensar, esses que menos de 30, eu fiz esse exercício com um amigo um dia desse, menos de 30 que são pastores titulares de igreja. Menos ainda. Menos ainda. Por quê? Porque muitas vezes a gente mesmo com a igreja está colocando esse cara para um segundo momento da vida e está perdendo um grande momento da vida, né, William? Está perdendo a força da juventude. A Bíblia fala da mulher da juventude, a Bíblia fala de gastar sua juventude. É interessante que Davi ele fala, eu gastei a minha juventude sempre na tua presença. Então eu acredito que os pastores mais experientes, eles precisam pedir a Deus para eles serem mentores dos pastores mais novos. É isso aí. Eu tenho pensado que Deus tem que... pedindo para Deus assim levantar uma safra de novos pastores bons. Sim. Porque o que está acontecendo? Os pastores experientes, eles estão ficando mais velhos, estão morrendo e precisa de uma nova safra, uma safra de qualidade.
Se você vê pregadores novos de excelência, São muito tá poucos. raro. Sim. Tá raro. E quem começa a se destacar um pouquinho mais, fica com a agenda mega lotada e não consegue dar conta. Então nós precisamos pedir a Deus isso, porque senão a igreja vai morrer, meu irmão. A igreja vai morrer. E outra coisa, os pastores novos precisam, assim, olhar para os mais experientes, pegar as coisas boas e trazer também essa contextualização com os dias de hoje, sem abrir mão da palavra de Deus, isso é Sim. inegociável. A Bíblia é a base, é óbvio. Por exemplo, eu tenho visto, assim, os seminaristas. Qual é a qualidade dos seminaristas de hoje? A gente tem que pensar. A gente que dá aula no seminário, a gente vê, né? Tem que pensar. Por exemplo, eu tenho visto seminaristas indo para o seminário de bermuda e chinelo. É isso que eu ia também fazer um contraponto aqui. Por mais que tenha, a gente sabe que existem muitos pastores mais velhos que não estão abrindo, vamos colocar assim, espaço para os mais novos, mas os mais novos também não sabem se colocar, né? Pô, convenhamos aqui, o pessoal se veste de qualquer maneira, trata os mais velhos de qualquer maneira. Sim. Em prol da juventude, fala assim, não, porque nós somos jovens, a gente meio que desdenha também da Sim. antiga geração. Cara, a gente está caminhando sobre o ombro desse Sim, pessoal. Quem fez a concordo. igreja chegar onde chegou, as nossas igrejas que às vezes têm 80, 90, 100 anos, 70 anos, a nossa que fez 76 anos esse ano, nós estamos caminhando sobre um legado que eu, com 3, 4 anos dessa igreja, não tenho Sim. capacidade de abraçar. E assim, por muitas vezes, você que está em casa, é vocacionado, é novo, você tem que também ter um pouco de noção de que você não é essa última bolachinha do pacote, Sim, não. Pelo contrário, sim. nós chegamos agora, não dá para Sim, sentar na janela, não. exatamente. É sentar, observar, ouvir, aconselhar, ter um pastor mais velho para ligar, porque são eles que nos fizeram chegar até aqui. Sim. Então, eu acho que existe uma grande dificuldade aí. Precisa ter humildade. Precisa ter humildade. Meu Tem irmão, um pessoal que tá chegando achando que só por causa da rede social, tem a rede social grande. Exatamente. Estou bombando no Instagram. Não, irmão, tem que ter humildade. Jesus era humilde. Ninguém pode virar pastor sem humildade. Ninguém pode liderar sem humildade. Eu vou te falar, eu procuro, na minha vida pessoal, aprender com todo mundo. Aprender com os mais experientes, aprender com os mais novos. Por exemplo, ontem a gente estava vindo no carro compartilhando, eu aprendi. A gente compartilhou que estamos grávidos, né? E uma adolescente falou assim, pastor, desde 2021, eu acordo todo dia 5 horas da manhã para orar pelo seu futuro filho. Amém. Aí eu falei, agora você vai continuar orando, né? Que agora... Mas eu fiquei pensando, meu irmão, olha que coisa linda. Aprendi com adolescente. Sim. Mas eu aprendo com idoso também. Sim. Estava no retiro de homens, o pastor, que é o tio do pastor Lucas, qual é o nome daquele senhorzinho lá da igreja? Esqueci o nome dele. O pastor Venâncio, pastor Venâncio. Pastor Venâncio, pastor Igor, tem 91 anos. O joelho dele isso é aí. calejado. Não, isso é verdade. Então, Você chegar perto dele, ele te mostrar o joelho, tem 2 buraquinhos assim, ó, de fundo, de tanto que ele ora, com 91 anos de idade. Pastor, o pastor Venâncio estava em todos os cultos aprendendo. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu irmão, o camarada tem 91 anos, ele está aprendendo. E a nova geração acha que já sabe de tudo. Chega atrasado, não vai no... Você está falando sobre isso, eu participei também de um treinamento, onde o pastor que ia dar o treinamento, ele já é um senhor. Uhum. Quando a gente chegava lá, ele já estava lá sentado, com a canetinha dele na mão e com o lápis na mão. Quando ele não falava, ele estava lá. Ele participou de todas as plenárias do evento. A gente ficou uma semana num lugar. Sim. Ele poderia ter de descansar, porque ia falar mais tarde. Ele participou de tudo. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu fiquei assim, impressionado. E tem um detalhe, né? A gente tá no processo da caminhada. A Bíblia vai dizer que é melhor terminar bem do que começar bem, né? Exatamente. E a gente às vezes perde um pouco dessa noção, né? E assim, pastor, aí por exemplo, eu vejo um seminário, camarada de bermuda e chinelo, ele vai ser pastor. Eu estava lendo um livro sobre liderança e eu já sabia disso, mas é sempre bom aprender, né? Sim, sim. Aprender o que você já sabe, é bom relembrar, né? Traz de volta. É bom, é igual quando você é criança, aquele desenho, aquele negócio de cobrir, né? Tá aqui o desenho, você vai cobrindo e tal.
E aí o livro tava falando, pastor tem que ter postura. Sim. Pastor tem que andar, não é moda, não é isso? Pastor tem que andar bem vestido. Pastor tem que andar limpinho. Pastor tem que andar cheiroso. Oh, meu Deus. Aí eu olhando no seminário, aí eu vendo o pessoal vindo de bermuda, chinelo. O pessoal chegando atrasado, pastor. Isso não tem a ver com dinheiro, né, cara? Não, não tem. Não tem nada a ver. É aquela coisa que o pessoal fala, né? Eu sou pobre, mas eu sou limpinho. Ó, por exemplo, eu já dei 5 aulas. Teve uma situação lá, 3 aulas, o cara chegou atrasado nas 3. É. E o nosso compromisso é com o reino, é com as pessoas e com o reino. Se eu não melhorar aquela pessoa, se eu não der um toque, ela vai continuar. Aí eu chamei para conversar. Falei, irmão, tá tendo algum problema? Tá tendo alguma dificuldade? Não, é porque eu tô em casa, eu chego atrasado porque eu... Não, você tá em casa, tá? Sabe o que foi legal? Dali para frente, Começou a se o acertar. jovem está indo com postura, chegando no horário. Um amigo meu falou assim, pastor, não é só na sua aula, não. É em todas. Eu tô feliz. Sim. Sabe o que eu tô feliz? Deus me usou para ser instrumento para melhorar um obreiro. Sim. E aí, pastor, essa nova geração precisa ter humildade de ouvir. Quando o pastor João chega para me dar um toque, porque, pô, pastor João, camarada tem 25 anos de ministério. Olha o know-how. Tem mais? Tem mais de 25 anos de ministério. Olha o know-how. Só na igreja tem 20. Então tem mais gente, porque ele, óbvio, ele ficou uns 8 anos, se eu não me engano. Então olha o know-how do camarada. Tem que abaixar a cabeça e ouvir, né? Cara, o pastor João é pastor de pastores. Ele é meu pastor, um homem de Deus. Seu tio também. Então quando ele fala algo, ele já viu muito. Sim. Eu estou começando agora. Bom, eu ouvi uma expressão há pouco tempo. A partir do momento que a gente está dentro de uma igreja, a igreja tem as suas dinâmicas, os seus tamanhos, né? Então, existem igrejas que o pastor está no meio da igreja. E tem igreja que o pastor, vocês vão me entender aqui, está acima da igreja. Não é que ele é melhor da igreja, mas é que ele já está vendo coisas que o povo às vezes não está. Então ele está prevenindo o povo da queda, né? Ele está prevenindo de heresia. E às vezes no ministério pastoral é isso. A gente, como pastor novo, a gente está no meio do povo. Sim. A gente está sendo levado. Mas esse tipo de pastor, já tá o cara está um pouco ali como um atalaia mesmo, assim, né? Vigiando. Ele já sabe, fala assim, olha, gente, eu já passei por isso, não vamos passar pelo mesmo processo aqui vocacional. Agora, o que a gente pode falar para quem se sente vocacionado, que quer ao ministério pastoral, o que a gente pode dizer a eles, Willi? A gente pode dar uma dica aqui. Você, primeiro aí, deu uma palhinha pra gente. O camarada que quer virar pastor, Isso. quer caminhar e tal. Às vezes é novo, às vezes não é, tá na igreja, olha, entendeu que é um pecador, que Deus quer salvar, que Deus quer santificar, mas quer ir além. Deus chamou para uma obra missionária, Deus chamou para ser um pastor da igreja local. O que você pode dizer com isso? Vamos lá. Quem quer ser pastor tem que saber muito da Bíblia. Como é que um jogador de futebol não vai saber jogar bola? Teve até o caso do Everaldo, né, lá do Fluminense. Chuta, Everaldo. Cara, atacante na frente do gol. Tem que saber muito da Bíblia. Muito da Bíblia. Segunda coisa, procure o seu pastor imediatamente. Converse com ele, escute. Terceira coisa, como eu já falei, tem que estar muito envolvido na igreja. Tem que frutificar muito na igreja. Ah, mas o cara tá só em casa lendo livro, não pode não? Não, não pode não, varão. Aí pastor de escritório não dá. Né, varão? Aí esse pastor, sabe o que ele vai ser no futuro? Esses pastores ficam discutindo política e teologia num grupo do WhatsApp. Esses caras não tem ninguém para evangelizar. Não tem ninguém para visitar no hospital. Aí não, a gente está falando de pastor no dia a dia mesmo. Na vida, né? Seja abençoado em sua igreja local. Outra coisa, leia livros sobre liderança, sobre pastor, livros saudáveis de teologia, livros que vão te aproximar de Deus, te dar um entendimento maior. Ontem eu estava dando aula no curso do F5 lá dos adolescentes da igreja sobre mundo espiritual. Cara, foi uma bênção. Os adolescentes falam assim, pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você estuda, você corre atrás, isso é bacana. E há uma outra coisa também, pastor, que é muito importante a gente falar, que eu tive um insight aqui agora. Seja fiel ao seu pastor. Seja fiel. Eu costumo dizer, eu lembro que eu estava no seminário, o pessoal fala assim, porque o pastor tal é benção. É benção mesmo. O outro da internet é benção.
Mas primeiro, meu irmão, abençoa o teu Quem te pastor lá. aguenta ali no dia a dia... Quem vai te visitar? Na hora do vamos ver... Teu casamento tá com problema. Bateu a testa no chão, operou... Vai deu ligar pra 2 quem? pontos, liga pra quem? Não liga pro pastor Hernandes Dias Lopes, né? O pastor da internet nem sabe que a gente existe. Exatamente. Entendeu? Então, valoriza o seu pastor. Antes, eu sou fruto de pastor. Eu sou fruto do pastor Natan, eu sou fruto do pastor João, eu sou fruto do pastor Neander, eu sou fruto do pastor Henrique Araújo e outros pastores que investiram na... Eu amo estar com o pastor. Eu acho que é uma boa dica o seminarista ali querer colar com o pastor dele, né? Exatamente. Cara, eu me sinto vocacionado, mas eu não gosto de andar com o meu pastor. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa está errada. E às vezes o cara vai andar e não vai falar nada. Sim. Às vezes ele vai numa visita. Quantas vezes eu fui numa visita e não falei nada? Fala a verdade, quantos casamentos ou aniversário de 15 anos tu já foi de penetra, acompanhando o pastor? Coisa boa. Eu já Come fui de um monte. graça, aprende. Já fui um monte também. A gente vai, o pastor tem que ir, carrega o seminarista, bota debaixo do braço, aí você chega lá com aquela cara de paisagem. Não conhece ninguém. Ninguém fica ali, mas Tá aprendendo. é isso aí. Tá aprendendo. Então, eu acho que essas são dicas práticas, né, pastor? Acho que seriam bom. Eu acho também que uma coisa que a gente pode colocar aqui é que como a gente vive numa era de informação muito adiantada, muito facilitada, é o que nós estamos fazendo aqui pela internet, eu acho também que a gente precisa ter uma boa formação. Sim. Às vezes o cara quer ir vocacionado, ele sente que Deus está chamando, mas ele não procura um bom lugar para se formar. Sim. E hoje a gente tem tantas boas casas, né? O Betel é um, você estudou lá, eu estudei no Seminário do Sul, tantas outras casas da nossa denominação que podem te ajudar, facilidade até do modo online, semipresencial, mas tem que ter uma boa formação. Tem como ser pastor sem ler, William? Não, acho que não. Pastor que não gosta de ler tem... É inata a vocação, né? não combina, não tem como. Por exemplo, esse ano eu li 31 livros. Esquece a Bíblia que é o principal. E eu tenho visto assim que tem seminaristas, pastores que não leem nada. Sim, não leio nada. Aí a mensagem vai ser uma mensagem pobre. Os exemplos são os mesmos. Não tem uma novidade. Quando você lê, o seu vocabulário aumenta. Sim. Tem ideias que você aprende. Por exemplo, às vezes uma ideia abre um campo para outras ideias. Então, te melhora, você se sente mais seguro, te capacita. É aquela história de afiar o machado, né? Afiar o machado. O jovenzinho, o senhorzinho, tinha que cortar todo dia lá 8 árvores. Aí, o primeiro dia, o bombadão foi lá, conseguiu. Aí o senhorzinho, 8. Aí o outro, 7, bombadão 7. Aí o senhorzinho, 8. Aí o bombadão falou, o que houve? Como é que você consegue? Eu só tô piorando. Aí o senhorzinho, é porque todas as manhãs eu tô afiando meu machado. Afiar o machado é Bíblia, é oração. O que eu faço? Todos os dias, pastor, eu boto lá minhas tarefas diárias. Primeiro, Bíblia e oração. Eu não faço nada do ministério sem antes orar e ler a Bíblia. Depois eu leio alguns livros, um pouquinho, 10, 15 minutos. E no final do dia, antes de dormir, eu leio mais um pouquinho. Você vai indo, você vai aprendendo, você vai afiando o seu machado. Quando você afia o seu machado, você é mais assertivo. Você concorda comigo? Sim, claro. Eu acho que, por vezes, o cara acha que... É por isso que nós estamos falando aqui, nós falamos do início, o William contou um pouco da experiência dele do chamado e falou que era trabalhoso, né? Foi penoso, foi doído a época do seminário. A minha também foi muito difícil, muito dolorida. É por isso que é trabalhoso, porque você tem que, além de se colocar ali à disposição daquilo que Deus está fazendo através da sua igreja local, trabalhar, mas você também tem que procurar se capacitar. Sim. Ou seja, a vida do vocacionado não é uma vida fácil. Não é. Essa coisa que a gente vê por vezes na internet, que nós estamos na internet, nós estamos aqui, que às vezes o cara vê a gente pregando no púlpito, bonito, a foto, aí fala assim, pô, eu quero ser igual o pastor William. Mas não sabe o tanto de trabalho que tem de bastidor, o tanto de leitura, o tanto madrugadas, de madrugada, choros. Eu que já fiquei em um hotel com o William várias vezes, eu sei que o William, tipo, tá de madrugada, William, apaga a luz, vamos dormir, pelo amor de Deus. E eu tô lá mesmo. Não, tem que ler, tem que acabar de ler. Então, assim, a pessoa não faz ela só acha que aquilo dali é a realidade, não é? A pessoa só quer o bônus, mas ela não vê o ônus. Isso é na sua vida também, pastor. Sim. Como eu te acompanho a sua história também, é um pouco do que você passou em todos os sentidos. Espiritual, financeiro, humilhações. Eita, meu Deus. Ontem eu contei no culto, ontem nós falamos sobre sonhos, né?
Meu irmão, como eu já fui humilhado. Sim. Mas Jesus também foi. Eu ouvi uma E os vez. humilhados serão exaltados. Eu ouvi uma vez que eu não servia nem para liderar canil de cachorro. Olha aí. E eu vejo coisas assim como demoníacas, né? São Sim, os claro, matadores sim. de chamados. E é o que a gente falou. Foi exatamente no período de formação, né? Sim. Deve tentar cortar ali enquanto ainda não Eu lembro, eu frutificou. tive uma experiência no seminário, cara, aquilo ali foi muito do capeta, meu irmão. Aquilo ali foi demônio puro. Teve uma vez, cara, lá no Betel, tipo assim, não tinha ninguém para tocar na hora do culto. Tem capela todos os dias, isso é uma coisa boa do seminário e tal. Bem simples, uma palavra, um Sim. momento de oração. Mas a capela era muito boa, assim. Às vezes você entrava, vou desistir, se houver uma palavra. Sim. Gosto muito, a capela é o coração do seminário. E não tinha ninguém para tocar. Eu não sei tocar, assim, nossa, tanto que eu não toco em banda, nada disso. Mas eu aprendi a tocar violão por causa dos ensaios. e Você tal. foi lá. O básico da. Aí comecei, não tinha ninguém, só tem tu, vai tu mesmo. Claro. Deus usa mais disponibilidade do que habilidade. Então, eu tocava direitinho, não era coisa ruim e tal, beleza. Teve um dia que nós fomos. Tava lá, eu toquei aquela música Faz Chover. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho Sim. da mão de homem e tal. E aí, teve aquela tragédia de Teresópolis que choveu, Sim, não sei sim. o quê, morreu um monte de gente e tal. Meu amigo, eu não estava nem pensando naquilo. Sim. Eu até dei uma palavra antes, meu irmão, tem horas que a gente tem que preparar o terreno. O nosso papel é preparar o terreno. Coisa espiritual, né? Você tava... A chuva quem dá é Deus. Uhum. Muito bem. Aí, o pessoal adorando e tal. O professor que é da capela lá, meu irmão, ele em vez de pregar, Te deu um ele me sermão. humilhou Aí é bravo. na frente de todo mundo. A capela estava lotada. Ele, quem foi a pessoa que escolheu esse louvor? Eu. As pessoas estão morrendo lá, você não está vendo? Aí eu tentei falar alguma coisa, aí ele já veio em cima de mim, os alunos. Não, professor, não foi nesse sentido. Ele, eu não estou perguntando. Assim. Aí ele deu uma bonito. Período de formação, né? Fiquei preso de formação, eu estava no terceiro período, fiquei quieto. Aí depois os professores, os outros alunos, já, não, fica tranquilo, falei, tudo bem. Quando eu acabei o seminário, estava indo embora, Deus me incomodou, fala com ele. Aí eu falei, Senhor, fala com ele porque ele pode matar muitos chamados. E ele era um professor que tinha essa fama de matar chamados. Ah, meu amigo, fui lá. Falei, professor, deixa eu falar um negócio pro senhor. Aconteceu isso? O senhor lembra? Eu lembro. O senhor sabe quantos anos eu tinha, professor? Eu tinha 19 anos. Sim. O senhor sabe como que era a minha história? Você sabe como é que era a minha família? Você sabe como eu me converti? Se eu não tivesse convicção do meu chamado, eu poderia abandonar. Quero dizer para o senhor, faz isso não. Eu quero dizer que eu já te perdoei. Mas o senhor não está aqui para matar chamado de ninguém, não. O senhor está aqui para ajudar. Tem muito aluno que entra aqui, professor, pensando em desistir. Meu irmão, nós já passamos muitas humilhações. Mas o chamado, a vocação, a certeza do... Pastor, vai além, né? Eu sempre tive certeza que Deus vai me usar. Sempre tive certeza. Eu sempre tive certeza do que eu estou vivendo hoje. Eu tive momentos tenebrosos. Momentos assim, eu estou apanhando muito. Mas eu sabia que Deus ia usar a minha dor para curar outros. Quando uma ferida é curada, um ministério é aberto. É o Deus que fere, é o Deus que cura e é o Deus que usa. Então você que tem um chamado, meu irmão, Deus te chamou, vai até o final no nome de Jesus. Sabe por quê, pastor? De chamado não desiste. É o entendimento claro, o vocacionado precisa ter entendimento claro que às vezes a nossa dor vai virar testemunho para o outro. E vira mesmo, porque Deus usa a nossa dor para abençoar a vida dos outros. Agora, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero falar aqui, William, também dê uma palavra a gente já deu uma palavra aos vocacionados, aos pastores que estão nos assistindo aqui, compartilhando conosco esse conteúdo. Tem condições de ter confiar num vocacionado novo? É um rapaz, 17 anos, 18 anos, quer ir para o seminário, quer ser pastor. Como é que o pastor deve lidar com ele? Rapidinho aí. Lembrei de 1 Timóteo 4,12, né? Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era um jovem pastor que cuidava de uma grande igreja, que era a igreja de Éfeso. Então, por exemplo, o senhor é novo e cuida de uma grande igreja também.
Então, pastor, invista na nova geração. Pegue um jovem vocacionado e faça dele um filho na fé. Lá na igreja, o pastor João me trata como um filho. Tive o privilégio de pregar no Despertar, né? Que é o maior congresso de juventude batista brasileira. Estava muito nervoso, dependendo do Senhor. E o pastor João, quando eu estava pregando, quando ele me apresentou e quando eu estava pregando, ele estava chorando. Aquilo ali me marcou. Ele falou assim, pastor, foi como um filho pregando. E aí tem os dois lados, né? Ele me vê como filho e eu também tenho que vê-lo como pai e eu vejo. Então tem que ter esse respeito. Isso é possível. Sim. Tem muitas pessoas que se ferem com traição. Lembra que Jesus também foi traído e ele chamou Judas de amigo. Ele não chamou Judas de inimigo, porque ele ensinou que era para amar até os inimigos. Então, pastorzão, invista na nova geração. O Denis está aqui, é fruto de um investimento, pastor Igor, eu. Quem sabe tem um novo pastor lá que vai te ajudar muito. Uma coisa que eu tenho no meu coração, pastor Igor, eu sou um pastor auxiliar, isso não é mérito nenhum, mas uma coisa que Deus botou no meu coração, eu quero facilitar a vida do meu pastor. É para auxiliar, não é para atrapalhar, né? Eu quero facilitar a vida do pastor João. Eu quero ajudar ele no que eu puder. Por quê? Se eu facilitar a vida do meu pastor, eu estou facilitando o reino, eu estou abençoando a igreja, e assim vai. Então, invista na nova geração, nos novos pastores. Eu acho que você que está aí em casa, é novo, se sente vocacionado, lembra daquelas 4 coisas. Se Deus falou com você, se a igreja olha isso, seu pastor vê isso, se a família também percebe isso, você precisa insistir, persistir, porque nunca é fácil. Nunca é fácil. Agora, aos pastores também que, por vezes, olham um novo pastor e às vezes não dá tanto espaço, às vezes está perdendo uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de fazer um outro pastor, Sim. de gerar um outro pastor, um outro chamado e ver aquilo que Deus está fazendo. Olha, William, dá uma palavra final ao nosso pessoal, quem é vocacionado, dê uma palavrinha aí. Passou rápido, hein? A Bíblia vai dizer em Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse texto aqui de Paulo mostra que ele não só tinha um chamado, mas o chamado o possuiu. Muitas pessoas, pastor Igor, têm chamado, mas o chamado não as tem. Amém. Eu pedi para Deus assim, Senhor, o Senhor me deu um chamado, eu quero ser dominado pelo chamado, sabe? Sim. A minha vida está aqui. O chamado está aqui, eu quero que o chamado me domine. Que o chamado do Senhor te domine. Porque quem tem chamado, meu irmão, não consegue. Pastor, não é dinheiro que faz os meus olhos brilhar. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, eu fiquei até emocionado. Ela falou assim, eu sei que o meu marido, se uma igreja chamar ele para ganhar menos, ele vai. Se uma igreja chamar ele para pregar dentro de uma comunidade, ele vai. E ele não aceita oferta. A gente conversou sobre isso. Ele não aceita oferta. Quando o chamado domina a gente foca, a gente ama, nós estamos pensando em outras coisas. Nós estamos pensando em vidas, em reino, em pregar. Quando uma pessoa se converte, é impagável. Meu irmão, quando eu estou pregando, o senhor também, você fala assim, se você quer entregar essa vida para Jesus, uma mãozinha, meu irmão, ontem no culto foram 8 conversões. Tudo valeu a pena. Eu vi uma menina em pranto. Ontem, pastor, uma menina me abraçou no final do culto. Ela está lá na nossa igreja há 1 mês. Ela falou assim, olha que doideira. Ela deve ter uns 16 anos. Ela falou assim, pastor, meu sonho era dar um abraço no senhor. Falei, que tá mal, hein? Começa a soar mais alto. Né? Ela falou assim, pastor, eu me converti na pregação sua. E depois que eu vim pra cá, a minha vida não é mais a mesma. Eu quero te agradecer. A menina começou a chorar. Eu chorei também. Claro. Então, tenha convicção do seu chamado. Seja dominado pelo seu chamado. Seja bênção na sua igreja local. Colhe com o seu pastor. E é isso. Pessoal, nós estamos caminhando para o final, mas nós queremos dizer para você que se Deus te chamou, te escolheu, te vocacionou, Ele vai te sustentar. Amém. Quem dá a visão, dá a provisão.
Aleluia. Aquilo que ele tem para você é para você. Nunca se esqueça disso. Nunca é para o outro. Tá bom? Que Deus abençoe. Você que é vocacionado, você que é pastor participando conosco. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no nosso encontro, no nosso bate-papo aqui. William, muito obrigado pela sua presença aqui na IBPL Cast. A nossa conversa aqui, uma comunicação que quer abençoar a vida de você que também pela internet da Igreja Batista do Parque Lafayette. E você que é nosso parceiro, quer compartilhar, abençoar a vida da igreja, você pode entrar em contato conosco e abençoar a vida da igreja. Eu quero convidar você, como pastor da igreja, a fazer uma visita à nossa igreja. Nós estamos aqui em Caxias, você pode nos visitar, nos encontrar nas redes sociais, você vai encontrar todos os nossos dados aí e também pelo canal do YouTube, você pode participar conosco. Invista no seu chamado, porque Deus fará coisas grandiosas na sua vida através da fé, no nome de Jesus. Deus abençoe você.